É uma grande alegria, prazer para mim estar com os irmãos. Já faz muitos anos atrás que eu passei por aqui por Joinville. Acho que compartilhei uma vez aqui com os irmãos, mas já há muitos anos. Seguramente os irmãos já nem lembram disso. Mas, pela graça de Deus, estamos, como contou o irmão Gerson, estamos servindo lá no Chile. Faz muitos anos com um grupo de irmãos, companheiros no serviço. Como o Senhor tem nos dado um cargo de atender ou apoiar no ministério da palavra várias congregações, assembleias ao longo do nosso país. E já vários irmãos aqui também já têm nos visitado lá várias vezes. O irmão Cindo esteve conosco várias vezes. O irmão Gerson, por razões já conhecidas por todos, ele está frequentemente por lá. E então, tem sido uma grande alegria ter essa comunhão e conhecer os irmãos já faz tempo. Nesses dias, eu gostaria de compartilhar a palavra sobre o encargo que está no meu coração para esses dias, que tem a ver com o assunto do Espírito e a Igreja. Estou tomando as palavras, modificando um pouco as palavras, mas são as palavras do livro de Apocalipse, capítulo 22, onde fala do Espírito e a noiva. Nós entendemos que a noiva é a Igreja. Então, o meu assunto nesses dias vai ser o Espírito e a Igreja. Claro, a obra do Espírito vai muito além da Igreja, mas nessa dispensação, a obra do Espírito, o foco de todo o trabalho do Espírito é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse vai ser nosso assunto nesses dias. Se o Senhor permitir, vamos desenvolver esse tema. No livro de Atos, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Atos, capítulo 1. Versículo 1. Escrevi, versículo 1, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos ler outro versículo, capítulo 7. Vamos pular o 6, vamos ir para o 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Assim é a introdução que faz Lucas, o escritor, ao livro dele, o livro de Atos. Como os irmãos sabem, Lucas escreveu 2 livros que estão no Novo Testamento, são parte do cânon do Novo Testamento. O primeiro é, logicamente, o Evangelho de Lucas, e o segundo é o livro de Atos. E já desde o começo nós podemos observar qual vai ser o foco de Lucas nesse livro. O primeiro livro, claramente, o foco é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele diz que ele vai tentar de escrever acuradamente, depois de fazer uma pesquisa muito profunda sobre os fatos principais da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer uma descrição acurada de tudo isso, tendo consultado ou falado com as testemunhas oculares dos fatos da vida do Senhor. Então, claramente, o foco é o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, o foco continua a ser o Senhor Jesus Cristo, mas
Agora, claro, o Senhor Jesus Cristo, na sua partida do mundo, quando ele foi elevado às alturas, aí começa o livro de Atos e tudo o que vai acontecer depois. Mas claramente também, o foco de Lucas está na vinda da pessoa do Espírito Santo e na obra do Espírito Santo na sua vinda ao mundo. E isso começa a ser introduzido já desde o primeiro capítulo. Ele vai falar disso. Esse é o grande assunto, porque ele nos vai falar de igreja. Mas você não pode entender a igreja sem a vinda do Espírito Santo. São dois fatos inseparáveis. O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é a condição, é a causa da existência da igreja no mundo. Portanto, você nunca pode separar o Espírito e a igreja. A igreja existe por causa daquele grande acontecimento fundamental, quando o Espírito foi derramado nos dias de Pentecostes. Portanto, para falar da igreja, e falar da história da igreja, dos fatos principais da igreja, e o surgimento da igreja no mundo, na história do mundo, é preciso falar do Espírito Santo, porque é a vinda do Espírito Santo que realmente produz o nascimento e o desenvolvimento da igreja na história do mundo. Nunca podemos, então, separar a igreja do Espírito Santo de Deus. A igreja e o Espírito são inseparáveis. Vamos ver por quê. Por que isso é assim? Mas esse é o fato central que está Lucas colocando aqui no começo do livro de Atos. E ele explica por quê, claro, no princípio. O Senhor Jesus Cristo, diz ele, depois de ter padecido, de ter sofrido, de ter morto na cruz, ele foi ressuscitado e apareceu durante 40 dias aos seus discípulos. No versículo 3 diz, a estes também, aos discípulos, aos 12, aos 11 que ficaram, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressuscitado entre os mortos, vivo, materialmente vivo, com muitas provas incontestáveis. Aqui a ênfase, vamos dizer assim, de Lucas na ressurreição como um fato, não apenas, vamos dizer assim, um dogma de fé, uma coisa simplesmente acreditada, mas um fato estabelecido com provas, com testemunhas, foi estabelecido com fatos que ele fala aqui incontestáveis, provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor apareceu 40 dias, durante 40 dias, e depois, logicamente, nunca mais apareceu. Foram apenas 40 dias em que ele começou a aparecer aos discípulos em diferentes situações. Nos evangelhos temos algumas dessas aparições do Senhor. E então disse para eles, veja aqui o foco do Senhor durante esses 40 dias. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. E ele lembra então para eles que ele falou com eles sobre a promessa do Pai, a promessa do Pai para eles. Essa promessa, que logo vai descrever como a vinda, o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, sua primeira mensagem. Mas a promessa, e nós temos que entender que é a promessa com maiúscula, não é uma promessa, ou uma das tantas promessas que nós temos no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos muitas promessas. Mas aqui promessa não é apenas uma das tantas promessas do Pai, de Deus, mas é a promessa com maiúscula, é a promessa do Pai. Nós precisamos entender isso, porque nessa promessa, todas as outras promessas estão incluídas e cumpridas. Na vinda do Espírito Santo, Deus cumpre todas as suas promessas. Ele é a promessa com maiúscula que reúne todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Então, esperassem a promessa do Pai, diz o Senhor Jesus para ele. O mesmo Senhor está falando disso. Essa promessa da qual ele disse, de mim ouvistes. Os irmãos lembram, por exemplo, nos últimos capítulos do Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 17, daquele famoso discurso, a conversação do Senhor com seus discípulos antes da sua morte, a mesma noite que o Senhor foi entregue. Ele teve aquela reunião com seus discípulos para comer a Páscoa, onde foi também estabelecida a ceia do Senhor essa noite. E aí ele conversou com seus discípulos muitas coisas importantes
fundamentais, essenciais, a respeito do futuro deles. E o futuro relacionamento dele, do Senhor Jesus, com os seus discípulos. Falando da sua partida. Como seria logo depois que o Senhor partisse, fosse morto na cruz, logo ressuscitado, logo ascendido para os céus? Como seria então esse novo relacionamento do Senhor com seus discípulos? É isso que ele vai falar com eles essa noite. Como vai ser de aqui em diante? E então eles falam do Espírito Santo, da vinda do Consolador, da vinda do Paracletos, ou Paráclitos, em grego. A vinda desse Paráclitos que vai ser o elo fundamental, essencial, de relacionamento dos seus discípulos no futuro, com ele e com o Pai. Então vai falar do Espírito. Por isso ele disse aqui, vós ouvistes de mim essa promessa. Ele já falou do Espírito Santo e do ministério do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo viria a fazer quando ele fosse para o Pai. Lembre que essa é a linguagem de João. Na linguagem de João, o Senhor fala de voltar para o Pai, de ir para o Pai. Claro, mas essa ida é através da morte, e a ressurreição e a exaltação. Mas quando ele for para o Pai, então virá o Espírito Santo. Como consequência, como resultado da sua ida, o Espírito viria. E então tudo mudaria. Mas não mudaria para pior, como o Senhor falou. Mudaria para ainda uma coisa melhor. É conveniente para vós que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá, o Espírito Santo. Mas se eu for, eu vos o enviarei. O Espírito Santo de Deus. Então, essa é a promessa. É a promessa do Pai. Eu vos enviarei a promessa do Pai, mas também a promessa do Filho. Está vendo? O Espírito Santo vem como promessa do Pai, mas também como a promessa do Filho. O Filho também prometeu, eu vos o enviarei, ao Espírito Santo. É Ele que envia e o Pai envia. Então, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. É a promessa do Pai e do Filho. Mas aqui, a ênfase de Lucas é que ele é a promessa do Pai. Não muito depois desses dias. Vamos tentar pensar. São 40 dias que o Senhor apareceu para os discípulos. Então, se você conta 40 dias desde a Páscoa, quer dizer, desde a morte do Senhor Jesus Cristo, conta 40 dias. Mas apareceu 40 dias depois da sua morte, quer dizer, 2 dias depois da Páscoa. O Senhor morreu numa sexta, ressuscitou um dia domingo, são 2 dias. Daí você conta, 40 dias tem 42 dias. E Pentecostes se celebrava o dia 50 dias depois da Páscoa. Por isso é o significado de Pentecostes, 50 dias depois. Portanto, quando chegou o dia de Pentecostes, tinham passado 8 dias desde que o Senhor foi elevado ao céu. 8 dias depois de que o Senhor foi elevado, na vista deles, foi que aconteceu esse grande, fundamental acontecimento nos dias de Pentecostes. O que ele fala sobre a importância da vinda do Espírito Santo? Veja o primeiro que ele diz, capítulo 1, versículo 4. Ele diz que não deveriam ausentar-se de Jerusalém. Você lembra por que aparece essa observação, esse mandamento do Senhor aqui? Você vê que durante 40 dias, Lucas enfatiza que o Senhor deu mandamentos para eles. Deu mandamentos durante 40 dias, mas não aparecem o conteúdo desses mandamentos que o Senhor deu, apenas uns poucos mandamentos que estão aqui registrados por Lucas. Mas a ênfase de Lucas é deu mandamentos pelo Espírito Santo. Você vê, alguns escritores chamam a Lucas o evangelista do Espírito Santo. Porque entre todos os evangelistas é quem mais enfatiza a obra, o trabalhar, a presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor foi levado pelo Espírito para o deserto, diz Lucas, foi trazido do deserto de volta. O Espírito estava com ele para curar, para sarar, para libertar. A ênfase de Lucas é isso. Quando o Senhor entra lá na sinagoga de Nazaré, abre aquele rolo do livro de Isaías, onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode ver a ênfase de Lucas na pessoa do Espírito Santo, obrando, operando, trabalhando na vida do Senhor Jesus Cristo. Lá no batismo, claro, isso está registrado nos outros evangelhos também. O Espírito desceu sobre ele, pousou sobre ele como uma pomba.
no sentido dele ser cheio da plenitude do Espírito Santo para exercer seu ministério na terra. Então, o ministério do Senhor foi exercido no poder do Espírito Santo. Mas Lucas enfatiza mais do que todos os outros evangelistas esse fato de o Senhor Jesus Cristo obrar, servir, ministrar, fazer o seu ministério público no poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, agora o Senhor ressuscitado, Lucas volta a enfatizar que foi pelo Espírito que ele deu mandamentos aos seus discípulos. Isso é muito importante para nós entendermos logo a pessoa e o vínculo, a relação que tem o Espírito Santo com as pessoas divinas da Trindade. Mas vamos ver isso mais um pouco para frente. Agora, voltamos para Atos. O Senhor disse para eles esperarem, então. Não se ausentarem, porque o Senhor tinha enviado eles, sabe? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, também que fossem para todas as nações e fizessem discípulos em todas as nações. O Senhor tinha enviado eles para ir pelo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. E então, claro, logicamente eles tinham esse mandamento do Senhor e deveriam sair. Mas o Senhor disse para eles, mas ainda não. Vocês precisam primeiro, que um acontecimento essencial, fundamental, venha a ocorrer nas suas vidas. Qual? Vocês têm que esperar em Jerusalém, hasta serem, como diz ele, as palavras do Senhor, veja o versículo, hasta serem batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Ou, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis, então, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor está dizendo para eles que precisam, é uma condição essencial para eles serem sucedidos como testemunhas suas no mundo. E veja quão grande é a missão que Ele está entregando para eles. Hoje nós olhamos para trás com a vantagem de estarmos lá, muito longe dos começos. E podemos ver, vamos dizer assim, o sucesso da missão da igreja, o sucesso da missão dos discípulos. Hoje estamos aqui no Brasil, lá nos términos finais da terra, até o último da terra. Nós, lá no Chile, estamos ainda mais no último da terra do que vocês. Mas já está, o Evangelho chegou, já a mensagem chegou, já o testemunho de Jesus Cristo chegou lá. Mas aqui estamos nos primórdios. Ainda nada aconteceu. E quem são eles? Têm poder político? São pessoas com influência política, influência social, influência cultural, econômica? Tem algum tipo de poder para fazer cumprir essa enorme, imensa missão que o Senhor deu para eles? Ele não está dizendo apenas vão ser minhas testemunhas aqui pertinho, por aqui por perto, aqui em Belém, lá em Palestina, um pouquinho mais para lá em, sei lá, o Líbano, Síria. Isso já seria longe para eles. Lembre, naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada, tudo caminhando. Mas ele diz até os confins da terra. Isso é muito, né? Então, claro, era uma missão que estava além de todo o poder que eles tinham, humanamente falando. Todo o poder. Porque não era apenas uma missão de ir. Era uma missão de enfrentar poderes políticos, econômicos, materiais, geográficos, dificuldades geográficas. E, além do mais, os poderes das trevas. Do mesmo diabo contra eles. Do príncipe desse mundo. Como seria que eles poderiam cumprir essa missão? Neles não existia o poder para fazer isso. Qualquer poder não existia neles. Por isso o Senhor disse, mas, primeiro, vocês precisam serem batizados. Quer dizer, a palavra batizar no grego significa literalmente sumergir. Vocês precisam serem submergidos. Isso quer dizer totalmente cheios de um poder que não é o vosso poder. De um poder que é maior do que qualquer poder desse mundo. Um poder que nenhum poder desse mundo pode resistir.
Disso estamos falando. Um poder que os maiores poderes desse mundo não têm capacidade de resistir. O poder que vem de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que criou tudo o que existe. Porque tudo o que existe foi criado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder, imagina, esse mesmo poder é que vocês vão receber. Esse poder, o poder que vem de Deus, o poder que pertence a Deus, o poder que é maior ainda que o poder dos anjos e dos arcanjos e das criaturas mais poderosas criadas por Deus. Esse poder é ainda maior. Graças a Deus, irmãos, por isso. Por isso Paulo ora. Você lembra aquela oração importante do capítulo 1 de Efésios? Uma das partes da oração, a última parte da oração, ele diz que ele ora para que os nossos olhos sejam abertos, iluminados. Para o quê? Na última parte, para conhecer o quê? Quão grande é a força do seu poder para conosco. Quão grande é esse poder que ele deu à igreja. E Paulo não está falando teoricamente, ele não é um filósofo, um intelectual, filosofando acerca do poder de Deus. Ele está falando pela experiência. Ele sabe quão grande é esse poder, porque ele tem experimentado esse poder na sua própria vida. Esse poder que nós vamos ver aqui atuando através da igreja. Então, o Senhor diz para eles, versículo 8, mas recebereis poder. E esse poder não é um poder humano. Vou novamente enfatizar, não é poder econômico, não é poder político, não é poder de influência social, não é um poder cultural, não é o poder de qualquer capacidade humana, é o poder que vem de Deus, um poder espiritual superior, vamos dizer assim, infinitamente superior a qualquer poder desse mundo. E esse é o poder que Ele dá para a igreja. Irmãos amados, vivemos em tempos quando a tentação de buscar poder no mundo é tão forte. Aí estamos os crentes pensando que precisamos do poder da influência política para mudar. Por quê? Nós queremos que o mal que está no mundo, as coisas erradas no mundo, sejam mudadas. Então, que poder estamos buscando? Poder político? Poder econômico? Muitos crentes somos seduzidos pelos poderes do mundo. A igreja já foi seduzida no passado muitas vezes pela tentação de buscar poder nesse mundo. Mas o Senhor prometeu para ela um poder infinitamente maior. Vós sereis batizados, revestidos de um poder infinitamente maior. O poder do Espírito Santo de Deus. E então serão minhas testemunhas até os confins da terra. Nesse poder. E isso tem se cumprido até o dia de hoje. Irmãos, esse é o único poder que o Senhor diz que a igreja precisa e precisará até o final da história. Então, ele falou isso para eles. Então, depois disso, ele foi levado para os céus. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. E então eles viram o Senhor subir. Claro, uma nuvem ocultou dos olhos deles. E nunca mais subiram nesse mundo. Nunca mais viram o Senhor, vamos dizer assim, fisicamente, corporalmente, nesse mundo. Nunca mais. O que aconteceu depois disso? Eles ainda não sabiam. Como poderiam saber? Só viram o Senhor subir, uma nuvem recebeu ele. Claramente não precisamos pensar numa nuvem apenas física, não foi uma nuvem física. Pode ser uma maneira de representar a glória de Deus que recebeu o Senhor lá. Mas como seja,
essa nuvem ocultou o Senhor da vista deles e eles nunca mais o viram nesse mundo. Até que o Senhor volte, né? Como diz aqui o anjo. E isso aconteceu. Mas eles obedeceram. Voltaram para Jerusalém, estavam perto de Jerusalém, 3 quilômetros, aí onde o Senhor subiu, no Monte das Oliveiras. Voltaram para Jerusalém e aí reuniram com outras pessoas, outros crentes, 120 reunidos aí, e oraram junto com eles, durante os 8 dias que se passaram até chegar no dia de Pentecostes. E aqui começa então o foco do livro de Atos, que o Lucas quer colocar como o grande acontecimento essencial que deu nascimento na história à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como os irmãos sabem, alguns que gostam de estudar o Velho Testamento, o dia de Pentecostes é a celebração dos primeiros frutos, das gavilhas, da colheita, né? Que então é oferecida ao Senhor nesse dia. E então, estavam todos aí reunidos, mais ou menos uns 120, naquele lugar, naquele famoso aposento alto. E de repente, versículo 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Muito interessante cada palavra aqui que Lucas usa para descrever o momento, o acontecimento. Primeiro vem do céu um som, um barulho, vamos dizer assim, forte. Não era um som pequeno, uma coisa muito forte, um som. Em outras, não sei se a palavra existe em português, mas em espanhol se diz um estruendo, uma coisa, um barulho forte. Estrondo, né? Um estrondo, uma coisa forte. Como um vento impetuoso. Não uma brisa, né? Assim assoprando, que mexe as folhas. Não. Um vento impetuoso. Quando estava uma vez em Cuba, faz anos atrás, eu tive uma experiência, não sei se é boa ou má, ou ruim, mas tive a experiência de um furacão passando perto. É uma coisa que você é apavorante, sabe? É uma coisa impressionante. O poder, a força desse vento. E assusta muito. Na verdade, assusta muito. Então, estávamos aí, todo mundo fechamos as casas, fecharam as janelas, pregaram madeiras nas janelas para o vento não entrar, porque se o vento entra, faz explodir a casa. Literalmente, as casas explodem pela diferença de pressão. Então, tem que impedir o vento entrar, porque ele tem tanto poder que ele faz explodir as casas, literalmente. Então, estávamos aí todos assustados, esperando o vento não entrar, não conseguir entrar na casa. E foi um furacão. Mas aqui então, irmãos, é isso. Não sei se está falando de uma força tão grande como um furacão, mas o sentido é de uma força, de um poder, de uma energia muito grande, entrando naquela casa. E também, porque como os irmãos sabem, a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra que se traduz como espírito, significa também vento. No hebraico é ruach, que significa vento, e no grego é pneuma, que é também vento. Pode ser traduzida como espírito ou como vento. Então, uma das imagens associadas ao Espírito Santo lá no Velho Testamento é o vento. Aparece muitas vezes o Espírito associado com o vento. Por exemplo, no primeiro capítulo de Gênesis, nos primeiros versículos, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas aí a palavra dá a ideia de como se for um vento, assoprando sobre a face das águas. Uma energia, um poder a ponto de atuar para fazer com que a terra tivesse forma pela palavra de Deus. Então, o vento aparece aí. Também aparece em outras passagens que vamos ver logo, depois se tivermos tempo. Mas aparece associado ao vento. E o mesmo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 de João, falou do Espírito Santo como vento. Os irmãos lembram quando falou para Nicodemos de um novo nascimento. Você, Nicodemo, precisa nascer de novo.
ou nascer do alto, porque a palavra grega aí significa as duas coisas, novo e alto. Nascer de novo e nascer do alto. Os dois significados. Então, claro, Nicodemos, que era um mestre, um rabim, que ensinava a Israel, ele não conseguiu entender o que o Senhor estava falando. E o Senhor falou então, explicando melhor o que significava nascer de novo. É como o vento, diz ele. O vento assopra de onde ele quer. E ouves o seu som. Então, o que você percebe do vento é o efeito do vento. Ele é invisível, mas tem um efeito poderoso. Você ouve o seu som. Aqui você está ouvindo. Eles ouviram um som muito forte, o Espírito Santo. E ele está soprando. Assim é também tudo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, também o Senhor ensinou que o Espírito é como o vento. Mas aqui aparece, então, essa imagem do vento forte. Mas é muito importante nós entendermos que isso aqui não é apenas uma metáfora. É uma experiência. Realmente, eles sentiram esse som poderoso, esse como um som de vento forte entrando, impetuoso, entrando na casa e mexendo a casa inteira, onde eles estavam. Foi uma experiência real, que todos eles perceberam, sentiram, ainda com seus sentidos físicos. Não foi apenas uma experiência, vamos dizer assim, espiritual, ou mental, ou no coração. Foi uma experiência que chegou a ser física, real. Eles sentiram, vamos dizer assim, o impacto da vinda do Espírito Santo, onde eles estavam reunidos. O segundo, veja comigo, diz que aquele vento impetuoso encheu toda a casa. E essa expressão daí de Lucas tem a ver com duas passagens, parece-me, do Velho Testamento. Vamos ler as duas. A primeira está em Éxodo, no livro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo 40. Versículo 34. Éxodo 40, 34. O que nós temos aqui é o relato, a história de a edificação do tabernáculo de Moisés. O Senhor mandou Moisés edificar um tabernáculo, uma tenda de reunião. E por quê? Porque esse era o lugar onde Deus iria morar junto com o seu povo. O propósito de Deus, quando Ele chamou o seu povo, tirou Israel de Egito para ser seu povo, o salvou da opressão, do domínio dos egípcios, e salvou eles, levou lá para o Monte Sinaí e fez uma aliança com eles. Mas o propósito de Deus sempre era que eles fossem seu povo e Ele ser o Deus deles e habitar com eles, no meio deles. Deus queria habitar, ter uma casa, uma moradia junto com o seu povo. E isso então, para cumprir essa promessa, esse propósito, Deus fez Moisés construir um tabernáculo. Esse tabernáculo foi chamado tabernáculo de reunião, porque aí Deus se reuniria com o seu povo. Os irmãos sabem que esse tabernáculo tinha duas partes. A primeira parte era o lugar santo, a segunda parte o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E nessa segunda parte, que estava detrás de um véu estava a arca da aliança. E sobre essa arca, os querubins da glória e o propiciatório. E então, nesse lugar, a presença de Deus iria morar, naquele propiciatório. O que logo, no tempo futuro, os judeus chamaram da Shekinah de Deus, a glória manifesta de Deus. Mas naquele tempo era Deus morando aí, junto com seu povo. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, com todas as especificações, e quando acabou de levantar o tabernáculo, e ficou terminado, aconteceu. Versículo 33, Éxodo 40, 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. E então diz assim: assim Moisés acabou a sua obra. O tabernáculo, então, é a casa de Deus com os homens. Mas, claro, é um tipo, é uma figura. Ela não é a verdadeira casa de Deus com os homens. É apenas uma figura da casa de Deus com os homens. O propósito de Deus de habitar com o homem e no meio dos homens. Mas nós sabemos hoje
agora no Novo Testamento, que a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro tabernáculo, não é uma casa física. Não é uma casa de pedras, ou de, nesse caso, uma tenda com peles e coisas dessas. Mas a verdadeira casa de Deus, diz a palavra, somos nós. É a igreja. E quando a casa ficou pronta, o que aconteceu? Veja agora, capítulo 40, versículo 34. Então, quando a casa ficou pronta, quando Moisés acabou de construir, de edificar a casa, muito interessante, irmãos, aqui nós podemos ver claramente na tipologia que Moisés é uma figura de Cristo. No livro de Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Quer dizer, tudo que fez Moisés foi como testemunho, como servo. Mas Cristo, agora, no cumprimento do tipo, Cristo como filho sobre a sua casa, muito mais fiel do que Moisés. Moisés construiu o tabernáculo segundo, exatamente, estritamente, segundo as especificações dadas por Deus. E, portanto, foi fiel. Ele não acrescentou nem tirou nada do modelo que foi lhe mostrado no monte. Ele fez tudo como Deus disse para ele que fizesse. Mas Cristo, ainda maior do que Moisés. Cristo também edificou a casa. Mas essa casa, como filho, não como servo, mas como filho, é a verdadeira casa. E diz Hebreus, a qual casa somos nós. E Cristo edificou, como Moisés, a verdadeira casa de Deus, fielmente. Então, quando Moisés acabou a casa, vamos por agora na tipologia, quando Cristo acabou a casa, o que aconteceu? Versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu, a mesma palavra de Lucas, encheu o tabernáculo. A glória do Senhor, a presença manifesta do Senhor encheu a casa quando ficou pronta. E era tão grande a glória que encheu essa casa, você pode continuar lendo, versículo 35, que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, E era tão forte a presença de Deus, tão real, que ninguém conseguia entrar no tabernáculo de reunião. Irmãos, era uma experiência real. E estamos falando no tempo das sombras. Não estamos falando ainda do tempo da realidade manifesta, mas ainda no tempo das sombras, dos tipos. Mas no tempo dos tipos, a glória que o Senhor revelou foi tão grande quando a casa ficou pronta, no tipo, na sombra. Mas mesmo assim, na sombra, a glória que Deus revelou e encheu o tabernáculo foi tão grande, tão gloriosa, vamos dizer assim, que mesmo Moisés não conseguia entrar no tabernáculo de reunião. Tão poderosa foi a manifestação da glória de Deus enchendo, descendo para habitar naquele tabernáculo que era apenas uma sombra da realidade. Os irmãos sabem, aí no capítulo 1, primeiros capítulos, 1, 2, 3, 4, os primeiros capítulos o primeiro livro de Samuel, nós temos a história do fim. Como terminou esse tabernáculo? Por causa da infidelidade de Israel, particularmente do sacerdócio, esse tabernáculo ficou destruído. Lá em Silo. Foi destruído pelos filisteus. Então, houve uma segunda casa. E quando a segunda casa foi construída, agora por Salomão, aconteceu exatamente a mesma coisa. Vamos ver. Capítulo 7 de 2 de Crônicas, versículo 1. Veja bem. Então, capítulo 6,
o tabernáculo, não o tabernáculo, o templo de Salomão ficou construído, foi acabado, foi terminado, demorou anos, vários anos, mas agora está pronto, 7 anos, agora está pronto. E então Salomão faz uma longa oração de dedicação do tabernáculo a Deus, do templo a Deus. E quando ele termina aquela oração, que principalmente tem a ver com que aquele templo seja o lugar onde o céu está aberto sobre a terra. Se você quer uma síntese do que significa a oração de Salomão, é isso. Que nesse lugar, o céu esteja aberto sobre a terra e o céu escute a voz da terra. E essa é a oração dele. Quando ele acaba de orar essa oração, veja o que acontece. Capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo. Outras grandes figuras, o tipo do Espírito Santo que aparece logo, mesmo aí também no capítulo 2 de Atos. Outros grandes tipos, o fogo. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor. Novamente, a mesma expressão de Lucas. A glória do Senhor encheu a casa. Novamente, a glória de Deus encheu aquele templo. E, como consequência disso, novamente, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Porque essa é a casa do Senhor. É a casa que pertence a Ele mesmo. E Ele mora aí. E é construída para ser a moradia dEle, a habitação dEle. Não de outros, dEle. Também aqui estamos ainda na tipologia. Mas mesmo na tipologia temos essas duas manifestações da glória de Deus, tanto no fogo que consumiu o holocausto, que estava aí apresentado, e na nuvem de glória que desceu e encheu a casa, de tal maneira que era impossível entrar, porque ele era quem enchia, morava. Não tinha mais lugar para ninguém, para nada do homem. Apenas Deus podia morar e encher essa casa. Então, voltamos para Atos e vamos ver que Lucas está usando a mesma expressão desses 2 versículos, tanto lá de Êxodo como de 2 de Crônicas. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, a grande figura do Espírito sendo o vento, a energia poderosa de Deus, e encheu toda a casa, a mesma expressão, encheu toda a casa onde estavam assentados. Mas o que é importante entender aqui é que Lucas não está enfatizando o lugar físico, aquele aposento físico onde eles estavam. O que ele está enfatizando aqui são 120 que estão aí reunidos. A verdadeira casa que o Espírito vai encher não é claramente aquele lugar físico, mas aqueles que estão aí reunidos e assentados. Por isso o versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então vem a ênfase, veja, a ênfase não é então a casa física, o local onde eles estavam reunidos, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então a ênfase é que todos esses que estão aí reunidos, os 120, ficaram cheios do Espírito Santo, porque essa é a verdadeira casa de Deus. Então aqui está o começo da história da igreja. Nós vemos lá, tanto em Êxodo quanto em Crônicas, 2 de Crônicas, que o Espírito desceu quando a casa ficou pronta. Mas a pergunta aqui é: em que momento essa casa ficou pronta? E a resposta é: porque a casa foi edificada, construída, ficou pronta pela obra do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, ressurreição e exaltação. Foi através da sua morte, da sua ressurreição e da sua exaltação que o Senhor edificou a sua igreja. Criou a sua igreja. Por isso Paulo diz, vamos ler aí em Efésios, por exemplo,
Efésios capítulo 2, o versículo 15, falando da morte do Senhor na cruz, ele diz que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, a lei que nos condenava e ainda nos separava entre judeus e gentios, para que dos dois, quer dizer, judeus e gentios que estavam separados pela aliança da lei, criassem em si mesmo, na cruz, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, os dois povos, em um só corpo, o seu corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, foi na cruz onde o Senhor criou de todos os homens, tanto judeus quanto gentios, Ele fez de todos um só corpo, um só e novo homem. Esse novo homem, esse único corpo que Ele criou na cruz, com todos os homens, é a igreja. Portanto, foi na igreja que Ele criou, foi na cruz que Ele criou a igreja, e logo esse novo homem foi ressuscitado, levantado juntamente com Ele na ressurreição, e foi exaltado juntamente com Ele na exaltação. Foi na obra de Cristo, e através da obra de Cristo, que a igreja foi estabelecida e criada primeiro nele. Tudo está feito primeiro nele. Tudo se faz primeiro nele. O Pai fez tudo nele e realizou toda a sua obra primeiro no seu Filho. E aí a igreja ficou pronta nele ainda. Mas agora ainda não foi manifestada essa igreja na história do mundo. E aí então começa a obra específica, própria do Espírito Santo, que é trazer tudo que foi feito em Cristo para o mundo, e completar no mundo, e consumar no mundo, e trazer para a experiência humana na história do mundo o fruto completo da obra perfeita de Cristo. A igreja foi criada na cruz, mas foi trazida à realidade por meio do Espírito Santo, quando Ele desceu. Portanto, temos essas duas coisas juntas. Por isso aqui nós temos a igreja em Cristo está pronta, a obra em Cristo está pronta, tudo está pronto em Cristo. Mas agora o Espírito, Ele é quem desce para encher a casa e trazer a realidade da obra consumada de Cristo para a nossa experiência. E por isso nós temos esse momento glorioso em que Ele desce e enche a todos os que estavam aí reunidos. E os enche para quê? Para fazer de todos eles um corpo, uma só realidade, um novo homem em Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo. E veja que interessante como é descrita a vinda do Espírito Santo aqui. Diz o versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Podemos imaginar a cena. Todos estão aí sentados, o Espírito desce, aquele vento impetuoso, sons de vento impetuoso. Eles são cheios do Espírito Santo, uma experiência que supera tudo o que eles tinham experimentado antes. São cheios do Espírito Santo. E nesse instante, aparece sobre cada um deles uma língua de fogo. Aparece e se assenta sobre cada um deles uma língua de fogo. O que está acontecendo? Qual que é o significado de tudo isso? Nós sabemos que o Espírito tem a figura do vento, mas também do fogo. Mas o que significa o fogo? Na Escritura, no Velho Testamento, e no mundo antigo, na verdade, o fogo tinha principalmente dois propósitos, especialmente no Velho Testamento. O primeiro, o fogo é purificador. O fogo purifica, limpa. Mas o segundo, que nós já esquecemos, porque já não usamos o fogo para isso, o fogo ilumina. No mundo antigo, toda a luz da noite vinha do fogo. Não existia outra fonte de luz. Era o fogo das tochas, era o fogo das lâmpadas de azeite. Era fogo, era uma chama. E essa chama iluminava a noite. Portanto, quando nós vemos o fogo, e especialmente nessa figura de uma língua de fogo, nós lembramos de uma chama, de uma vela ou de uma lâmpada de azeite. São chamas de luz. É luz o que estamos vendo aí, iluminando as trevas e a escuridão. Por que aparece essa figura tão linda aí? Se nós olhássemos para todo aquele grupo de 120, que era muito menos do que nós hoje,
estavam aí, pouquinhos deles, 120, cada um deles tendo uma língua de fogo, uma luz sobre eles. O que estamos vendo? Estamos vendo lâmpadas que iluminam na escuridão do mundo. Estamos vendo uma lâmpada sendo acesa. Por que, irmãos amados? Porque a igreja é a lâmpada, é o candeeiro de Deus no mundo. Você entende o que está acontecendo? O Espírito Santo está acessando o candeeiro de Deus, do testemunho de Deus na história do mundo. Um candeeiro que ninguém poderá apagar jamais. Isso é a igreja. No Velho Testamento, um dos grandes tipos de Israel era o candeeiro que Deus mandou construir lá e depositar, colocar aí dentro do lugar santo. Os irmãos lembram disso, né? Lembra como era o candeeiro? Ele tinha 7 braços e sobre cada um dos braços tinha uma lâmpada de fogo. Ele tinha que ser alimentado com azeite e então aí acima era acessada a lâmpada de fogo, com fogo, e iluminava dentro do lugar santo. Era a lâmpada de Deus. O que significa isso? Que quando Deus chamou Israel das trevas do mundo, da escuridão do mundo, o chamou para ser seu testemunho no mundo. O conhecimento de Deus não existia no mundo. O mundo inteiro estava nas trevas do paganismo, dos deuses falsos, dos ídolos. Você lembra disso? Da imoralidade. Mas Deus chamou um povo dentre os mundos para revelar-se a Ele como Deus único e verdadeiro, fazer uma aliança com esse povo e revelar-se a esse povo para que esse povo fosse entre todos os povos do mundo o seu candeeiro, a sua luz, a sua lâmpada, que iluminaria a escuridão das trevas do mundo, com o conhecimento do Deus verdadeiro e da lei do Deus verdadeiro e da palavra do Deus verdadeiro. Esse era o propósito para Israel, mas Israel nunca cumpriu esse propósito. Mas você sabe o que está escrito aí? Como mandamento perpétuo para os sacerdotes que deveriam cuidar do lugar santo. Estatuto perpétuo. A lâmpada nunca deverá apagar-se. Nunca. Vocês devem cuidar das lâmpadas. E nunca permitirão que a lâmpada de Deus seja apagada. Por estatuto perpétuo. Esse era o mandamento para os sacerdotes. No tempo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, você lembra o que aconteceu? O sacerdócio se corrompeu. Os filhos de Eli eram ruins, eram corruptos. Eles corromperam o sacerdócio a um grau absurdo de imoralidade, de toda coisa ruim eles fizeram do sacerdócio. E o que aconteceu? Descuidaram a lâmpada do Senhor. Então está escrito assim. Mas o Senhor lembre, nunca deixará que a lâmpada seja apagada no mundo. Porque está escrito assim. Antes de que a lâmpada de Deus fosse apagada no templo do Senhor, lembra disso? Antes, o Senhor chamou Samuel. E através de Samuel, o testemunho de Deus voltou a brilhar no mundo. Através de Israel. Isso, irmãos, é o significado da lâmpada. Mas isso é na tipologia do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, não existe mais uma lâmpada física no lugar santo. O que Deus tem agora é uma lâmpada verdadeira. A igreja, a verdadeira lâmpada de Deus, o verdadeiro candeeiro de Deus na história do mundo, que porta a luz do conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da salvação, da redenção, da vitória de Cristo. Todo esse conhecimento foi dado à igreja para que a igreja ilumine. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o poder da igreja para ser testemunha é o poder do Espírito. A capacidade da igreja para testemunhar de Cristo é a capacidade que dá o Espírito. E a luz que brilha na igreja é a luz que faz o Espírito brilhar na igreja. Sem a igreja, sem o Espírito, a igreja não tem luz para brilhar no mundo. Você entende isso? Por isso é tão importante o que está acontecendo aqui. O Espírito que acendeu a lâmpada de Deus na história do mundo. Como uma luz
que ninguém pode, nem poderá apagar jamais. Você já vê isso novamente no livro de Apocalipse, capítulo 1, quando o Senhor aparece na glória da sua majestade divina como rei e sumo sacerdote da igreja, investido da sua realeza e o seu sumo sacerdócio, porque Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós ante Deus. Esse é o livro de Hebreus. E aparece vestido das roupas reais de sacerdote. E o que faz o Senhor? A primeira visão. Temos a igreja com muitas dificuldades. Nós temos as 7 igrejas de Ásia. Algumas são aprovadas, mas a maioria tem muitas dificuldades aos olhos do Senhor. Mas o Senhor, o que está fazendo? Ele caminha no meio dos candeeiros. Porque essa é a sua função. A função do sacerdote é não deixar que a lâmpada de Deus seja apagada no mundo. E é o Senhor que caminha entre os candeeiros para impedir que a lâmpada de Deus seja apagada no mundo. Ele caminha entre as igrejas para o quê? O sacerdote tinha que limpar, como chama aqui a mecha, onde você coloca o fogo? O pavio. O sacerdote tinha que tinha que preocupar-se de que o pavio ficasse limpo, para ele não apagar. Ele tinha que aparar o pavio, entende? Constantemente. E assim o pavio ficaria luminoso, brilhando. O que está fazendo o Senhor entre as igrejas? Limpando o pavio. Eu conheço as tuas obras. O que está mal, o que está bem. O que tem que ser corrigido. O que você deve arrepender-se. Por quê? Porque dessa maneira a luz voltará a brilhar. O testemunho de Cristo nunca será apagado na história do mundo. Sabe por quê? Não porque não sejamos capazes. É porque Ele, por seu Espírito, sustenta o testemunho da igreja no mundo. É isso que Ele está fazendo hoje com toda a igreja. E vai continuar fazendo até o final dos tempos. E porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote, nunca se perderá o testemunho. Nunca se apagará o seu testemunho na história do mundo. Bendito seja o Senhor. Mas o que Ele usa para isso? Ele tem 2 instrumentos para aparar, vamos dizer assim, o pavio que está apagado, sendo apagado. Você lembra essas palavras tão lindas do profeta? Ele não apagará o pavio que fumeia. Ele não vai apagar isso. Ele vem para limpar, para dar luz novamente. E Ele usa 2 instrumentos para isso. O que usa Ele? Ele usa a sua palavra e o seu Espírito. E as 2 coisas sempre trabalham juntas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz, a palavra, às igrejas. Através do Espírito e a palavra, que Ele cuida da igreja. Então temos aqui, a primeira vez que esse candeeiro divino é acessado na história do mundo é aqui, no dia de Pentecostes. Então as luzes começam a brilhar e o candeeiro é acendido na história do mundo. E aí temos o primeiro efeito da vinda do Espírito Santo de Deus. Ele acessa o candeeiro do testemunho de Cristo, porque esse é o propósito, um dos propósitos da sua vinda. Trazer o testemunho de Cristo, real, vivo, através da igreja, por meio da igreja, para o mundo. Então, veja o que continua, versículo 5. Desculpa, até que hora temos, irmão Maírton? Mais ou menos? Que eu não vi o horário em que comecei, por isso. Falta quanto? 10, 20? E nunca falei isso para um pregador, irmão, é perigoso. Tá bom, vou ir. Bom. Então, olha o que acontece. Estavam aí, diz aí, versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Isso porque era a Páscoa, era como em Israel, naquele tempo, existiam 3 festas principais que congregavam judeus de todas as partes do mundo. A festa da Páscoa, Pentecostes, que era depois 50 dias, e a festa dos tabernáculos. Então, nessas 3 festas, normalmente judeus de todas as partes do mundo assistiam, iam para Jerusalém e ficavam aí para celebrar a festa. Aqui, os mesmos que estavam na Páscoa, ficaram logicamente, para Pentecostes. E as ruas ficavam lotadas de pessoas. As pessoas dormiam na rua, dormiam nas escadas, em qualquer parte, porque, logicamente, não tinha tanto espaço para receber. Naquele tempo não existiam os hotéis.
E então, as pessoas dormiam em qualquer parte e lotavam a cidade naqueles dias. E essas mesmas pessoas que estavam lá na Páscoa, isto é importante, entender o contexto histórico, porque foram as mesmas pessoas que estiveram lá e foram testemunhas da crucificação do Senhor. Estavam aí. Muitos deles talvez até gritando, crucifica, crucifica. Entende? As mesmas pessoas que estavam aí com o coração endurecido a respeito do Senhor Jesus Cristo, 50 dias antes. Agora estão aí, correndo para ver o que está acontecendo naquele lugar. E olha o que vai acontecer. E foram para lá. Quando diz homens piedosos, entre aspas, significa que existiam os judeus e os homens piedosos. Os piedosos eram os gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Então, essas pessoas chamadas também prosélitos estavam aí também. Quando, pois, se fez subir aquela voz, aquele barulho, aquele som forte, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, porque um dos resultados, aqueles 120 começaram a falar das maravilhas de Deus na língua, diferentes línguas que eram as mesmas que falavam todas as pessoas que estavam aí assistindo em Jerusalém. E foram lá para ver o que estava acontecendo. E todos estavam aí atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são porventura galileus? Galileus é uma palavra, hoje em dia nós não entendemos muito o contexto, mas Galileu era uma coisa como desprezível. Dizer Galileu era dizer de segunda categoria. Por isso dizem, não são galileus, quer dizer, quando se viu que os galileus falassem outra língua que não for o galileu? Entende? Como é isso possível? Pessoas que não têm educação, formação, falando outras línguas, outros idiomas, tudo isso. Esse era o comentário. Então era muito estranho para essa multidão de pessoas. Galileus. E se admiravam. Esses que aí estão falando. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pânfila e todas essas nações que são mencionadas aqui. Esses eram todos judeus ou prosélitos judeus, não eram gentios, eram judeus ou prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. E então estavam todos atônitos. Como eles podem falar as nossas línguas, as grandezas de Deus, e de uma maneira tão clara, como se eles dominassem a nossa língua? Muito estranho, nunca visto. E então estavam todos atônitos e perplexos, e interpelavam-se uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Literalmente, o texto grego diz: estão cheios de vinho novo. O vinho novo é aquele vinho que está feito recentemente, tem menos álcool do que o vinho normal, mas também tem capacidade de as pessoas que bebem dele ficar bêbadas. Então, estão cheios de vinho novo, mosto. Também aí há uma alusão de Lucas ao que está acontecendo. Não é por acaso. O vinho novo, é que agora venho, né? O vinho novo da vida nova, que deu o Senhor Jesus Cristo. Então, isso que está acontecendo. Mas agora, então se levantou Pedro, e com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. E agora então Pedro, e veja a mudança desse homem. O mesmo homem que, alguns poucos dias atrás, ficou acovardado, fugiu, negou o Senhor, não querendo se identificar-se com o Senhor de jeito nenhum. Mas agora é outro homem, totalmente encorajado, totalmente possuído de valor. Alguma coisa maravilhosa aconteceu com esse homem. E claro, sim, é o Espírito Santo que está nele agora, mudando tudo, mudando todas as características desse homem. E agora ele se levanta para dar testemunho e falar de coisas que, se você ler com atenção o sermão de Pedro, ele fala coisas que ele não poderia saber humanamente. Coisas que foram reveladas aí, nesse instante, pelo Espírito Santo de Deus a Pedro. Porque muitas das coisas que ele diz têm a ver com o que aconteceu depois que o Senhor foi elevado. E uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Eles nunca mais ouviram. Mas agora, pelo Espírito, ele sabe exatamente o que aconteceu com o Senhor, depois de ser levado deles
agora está o Espírito atuando na igreja, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo luz, conhecimento sobrenatural sobre o Senhor Jesus Cristo, porque é isso que faz o Espírito. Ele traz conhecimento de Cristo, mas não conhecimento histórico, humano simplesmente, conhecimento espiritual, sobrenatural, que apenas Ele pode trazer para a igreja. E isso está acontecendo aqui. Veja o que diz Pedro. Ele diz: e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora dos dias, às 9 da manhã, não. Ninguém estaria embriagado às 9 da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele faz uma citação do profeta Joel. Essa citação aqui. Como nós não somos judeus, talvez não possamos agora perceber a força da citação de Pedro. Mas para um judeu, era muito forte o que Pedro estava falando nesse dia. Porque os judeus sabiam que um dia o Messias viria. E o Messias mudaria todas as coisas. E através do Messias viria os tempos messiânicos. O que quer dizer isso? Os tempos em que o reino de Deus, com toda a sua glória, o seu poder, viria e se manifestaria na terra. E esses tempos seriam os tempos em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os tempos do reino de Deus na terra. Que todos os judeus anelavam, esperavam. Por que é tão importante? Porque no Velho Testamento, quando você lê atentamente, você vai perceber que o Espírito, o derramamento do Espírito, era o privilégio de apenas poucas pessoas em Israel. O Espírito não era derramado sobre toda a carne. Você pode ver na mesma lei de Deus quantas barreiras existiam para o homem se aproximar de Deus. Quem que podia entrar no lugar santíssimo e ter comunhão com a Shekinah de Deus no lugar santíssimo? Qualquer um? Não. Apenas um homem em Israel podia fazer isso e apenas uma vez por ano. Quem que era? O sumo sacerdote. E tinha que entrar muito cuidadosamente, com aqueles sinos soando nas suas vestes, no borde das suas vestes, por acaso ele não caísse morto, julgado por Deus. E teria que ser tirado por uma corda atada aqui na sua cintura. E ele tinha que ser tirado com uma corda, porque ninguém podia entrar, buscar ele lá dentro. Tudo isso marcava quão distante está o homem de Deus. Como poderia o Deus Santo, a glória santa de Deus, a presença santa de Deus, morar com o homem? Isso não acontecia. Apenas alguns tinham esse privilégio. O sumo sacerdote e os sacerdotes eram ungidos com o azeite santo da unção, que simbolizava o Espírito Santo. O rei de Israel era ungido com azeite, simbolizando a vinda, o derramamento do Espírito, a unção, a capacitação espiritual do Espírito para eles reinar em representação de Deus. Mas nem todos os reis de Israel tiveram essa unção. Apenas é falado isso de o primeiro rei, Saul, o segundo, Davi e Salomão. E mais ninguém. E os profetas de Israel eram ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas a maioria das pessoas, praticamente todas as outras pessoas, não tinham acesso a serem cheios, capacitados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E, portanto, não tinham direito, conhecimento, relacionamento com Deus. Nenhum deles. Você entende o que estamos falando? Por isso, quando é prometido a nova aliança, se diz que dentro das promessas da nova aliança, todos, diz Deus, todos, naquele tempo, todos me conhecerão, desde o maior ao menor deles, todos me conhecerão. Ninguém ensinará mais ao seu próximo, conheça o Senhor. Quer dizer, vocês não vão precisar nunca mais de outro vir falar de Deus para vocês, porque vocês, cada um de vocês, desde o maior até o menor, terão conhecimento direto de Deus. Esses serão os dias prometidos, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Não é isso maravilhoso? Se você for um judeu, o que pensaria?
Que coisa gloriosa ter acesso direto a Deus. Falar com Deus como falam os profetas. Falar com Deus como falam os sumos sacerdotes. Falar com Deus como falaram os grandes reis de Israel. E ter a presença de Deus morando conosco, em nós. Isso não é maravilhoso? E tem o poder, a capacitação de Deus sobrenatural para servir Deus, como serviram os grandes profetas, como aqueles juízes que também foram ungidos com o Espírito Santo, Sansão e tantos outros, que fizeram coisas assombrosas, maravilhosas, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas isso não era a regra, não era a norma em Israel. Mas agora, Joel falou, um dia, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esse dia será tão glorioso, tão maravilhoso, que quando eu derramar do meu Espírito, isso vai acontecer, diz, versículo 17, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso era apenas o privilégio dos grandes profetas de Israel, mas agora todos profetizarão. Vossos jovens terão visões, outra característica dos grandes profetas, e sonharão vossos velhos, os grandes profetas, como Daniel. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima e sinais e assim por diante. E 21, e naqueles dias acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz, esses dias da promessa, chegaram. Varões israelitas, os dias da promessa de Joel chegaram. E estão se cumprindo agora diante dos seus olhos. Qual que é a explicação? Por quê? Por que chegaram esses dias? Como podemos explicar que chegaram os dias messiânicos, os dias do reino de Deus sobre a terra, os dias do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne? Carne significa sobre todo homem. Por quê? E aqui vem a explicação. Veja que importante a explicação de tudo isto. Começa assim, 22. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, que hermosas palavras, irmãos. Que lindas palavras. Porque aqui está toda a explicação de tudo que está acontecendo. Tudo se explica por isto. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. O homem que vocês rejeitaram. O homem que vocês crucificaram. Jesus Nazareno. Varão. Aprovado por Deus. Vocês rejeitaram, desaprovaram. Mas Deus o aprovou. Aprovado por Deus. Em tudo. Esse é o meu filho amado. E nele eu me comprazo. Toda a minha complacência está nele. Aprovado por Deus em tudo, com milagres, prodígios e sinais, porque cada um dos milagres do Senhor, cada um dos prodígios que fez o Senhor, cada um dos sinais que o Senhor fez, foi uma evidência da aprovação divina sobre ele. Quando o Senhor fala em João, no Evangelho de João, ele diz assim para os judeus, se vocês não creem em mim pelas palavras, então creiam em mim pelas obras, pelos milagres que eu faço. Porque se Deus não estiver comigo, eu não poderia fazer nenhum dos milagres, dos sinais que eu faço. Os sinais dão testemunho de que o meu Pai me enviou. O mesmo está dizendo aqui Pedro. Então, Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, está falando das mesmas pessoas que foram testemunhas da vida do Senhor e rejeitaram. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, vos o matasse. Agora, é interessante as duas coisas que estão acontecendo aqui, estão confluindo aqui. A vontade ruim dos homens, a desobediência dos homens, o pecado, a maldade do homem, mas confluindo com a providência divina. Quer dizer, Deus atua através das mesmas ações ruins dos homens para produzir e levar adiante a sua vontade eterna no mundo. Ele foi entregue pelo antecipado conhecimento de Deus, ordenou tudo para que mesmo através da vontade caída da criatura, pecaminosa da criatura, se cumprisse o seu propósito na morte do seu filho. Então ele não foi entregue apenas porque ele
falhou na sua missão. Não é que ele falhou na sua missão. Você lembra, isso é enfatizado muito no Evangelho de João. No Evangelho de João é enfatizado muito este fato, que o Senhor não foi entregue, vamos dizer assim, porque foi atrapado pelo poder dos homens. Porque, segundo João, ninguém podia pôr a mão nele até o momento chegar em que Deus, o Pai, o entregasse. Ninguém tinha poder sobre o Senhor Jesus. Os homens não tinham poder algum sobre o Senhor Jesus. Ele nunca poderia ter sido crucificado se ele não tivesse entregado por si mesmo. Ninguém toma minha vida contra a minha vontade. Ninguém. Porque ele, Deus, que homem poderia tirar a vida dele contra a vontade dele? Eu de mim mesmo a coloco, a ponho, pela minha vontade. Por isso, quando foram pegar ele, lembra aqui, aí no jardim, eles perguntaram, ele passou na frente e falou, a quem buscais? Falaram, Jesus Nazareno. E ele falou, eu sou o nome de Deus. É a confissão da sua divindade. Eu sei o que aconteceu nesse momento. Todos retrocederam e caíram no chão. Ninguém tinha poder de tomar a sua vida contra a sua vontade. Não é isso maravilhoso? Porque isso significa exatamente o que diz Pedro. Não foi que nós pegamos ele, ou vós pegasteis ele contra a vontade dele. Ele foi entregue pelo conselho do Pai. E por isso ele se entregou à morte. E então, logo diz, versículo, sendo este entrego, 23, pelo determinado designio e presença de Deus, vós o matastes, claro, vós o matastes, vós sois os assassinos dele, crucificando, e por mãos iníquas, quer dizer, os romanos, ao qual, porém, e aqui está o grande porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele, retido por ele. E então Pedro passa a testificar a ressurreição do Senhor. E isso é muito importante no livro de Atos e na pregação do Evangelho. Cristo morreu na cruz, morreu por causa da vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou dentre os mortos. Esse mesmo Jesus ressuscitou. E agora, nós somos as suas testemunhas. Nós ouvimos, nós comimos com ele, nós tocamos nele, nós falamos com ele. Nós sabemos que ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou. E então continua. Veja comigo. Vou saltar alguns versículos. Versículo 32. A este Jesus, o mesmo Jesus que eles já conheciam, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos, ouvimos ressuscitado, comimos com ele ressuscitado, falamos com ele, tocamos nele ressuscitado. Ele não foi um fantasma, não foi uma aparição, não foi uma visão de uma pessoa ressuscitada. Não foi uma coisa meramente espiritual, foi real, no tempo, na história. Nós ouvimos e o tocamos ressuscitado, fisicamente ressuscitado entre os mortos. E isso muda tudo na história do mundo. E então, exaltado, versículo 33, e aqui vem a parte do Espírito. Exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Irmãos amados, agora vem o que o Espírito trouxe. O que trouxe? O que entendimento? O que revelou o Espírito aos apóstolos nesse dia? Que esse mesmo Jesus, que tinha ressuscitado, agora tinha sido exaltado por cima de todas as coisas, como Senhor e Cristo, como Rei supremo, soberano, absoluto, sobre todas as coisas criadas por Deus. É isso que fala Pablo aí em Efésios.
para que os nossos olhos sejam abertos para vermos quão grande o poder, a supereminente grandeza do poder dele para conosco, que operou em Cristo, ressuscitando entre os mortos, a mesma coisa, e assentando à sua direita, sobre todas as coisas que existem, sujeitou sobre os seus pés todas as coisas. Agora ele, Senhor soberano, não apenas o Messias que esperavam os judeus, um rei terrenal, lá em Israel, lá em Jerusalém, não. Ele, o Rei Supremo, sobre todas as coisas criadas, sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins, sobre todos os poderes das trevas, ele foi estabelecido como Rei e Senhor. E todas as coisas estão sujeitas sob os seus pés. É isso que o Espírito Santo trouxe. Revelou Cristo exaltado, glorificado no coração da igreja. E porque Ele está glorificado, você entende? A causa é efeito. Aqui é uma questão de causa e efeito. A causa é Cristo ressuscitado, Cristo é exaltado. Porque Ele está exaltado na direita do Pai, tendo todo o poder e autoridade. Ele então derramou o Espírito Santo. Esse é o efeito da sua exaltação. A vinda do Espírito é o efeito da ressurreição, da morte, da ressurreição e da exaltação na glória do Senhor Jesus Cristo. E Ele então enviou, derramou o Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Por isso o Espírito está aqui. Por isso vem o Espírito Santo. E o fruto da obra de Cristo. Por causa de Cristo, do que Cristo fez, do que aconteceu com Ele, é que o Espírito foi derramado em plenitude na história do mundo para dar início, nascimento, forma à igreja de Jesus Cristo. E isso aconteceu lá nos dias de Pentecostes. Então, por isso, estamos falando de um grande acontecimento. E por isso, 36 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, do que este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos amados, qual foi o primeiro testemunho que o Espírito Santo trouxe ao mundo? É o testemunho da exaltação de Cristo, do Senhor Jesus, como Senhor e Cristo, como Rei soberano sobre todas as coisas. Esse é o testemunho primeiro que o Espírito Santo trouxe para o mundo. Ele veio para revelar-nos Cristo exaltado e glorificado. E por causa disso é que Ele está aqui presente no mundo. Agora, uma última coisa. Você pode ver o efeito da pregação de Pedro. Amanhã vamos aprofundar um pouco mais em cada uma dessas coisas. Agora estamos dando uma visão mais panorâmica. Mas você pode ver o efeito imediato. Eu sempre fico muito assombrado pelo efeito imediato da pregação de Pedro. Nós sabemos, foi impressionante. Aquele dia, quase 3.000 pessoas convertiram, foram acrescentadas na igreja. E isso já por si só é um fato impressionante, né? Uma pregação, 3.000 pessoas convertidas, acrescentadas na igreja. Mas, irmãos, você já percebeu realmente o que aconteceu nesse dia? As mesmas pessoas que 50 dias atrás tinham rejeitado o Senhor, tinham pedido a crucificação do Senhor, que tinham endurecido o coração contra o Senhor, que rejeitaram o Senhor, as mesmas pessoas que zombaram dele, que não acreditaram nele, que rejeitaram o bendito Senhor, as mesmas pessoas agora, pelo poder do Espírito, são convencidas. Porque o Senhor falou assim: quando Ele venha, Ele convencerá ao mundo de pecado. Mas Ele continua: de pecado, porquanto não creem em mim. Porque o grande pecado da nação de Israel foi não crer no Senhor Jesus Cristo. Eles não creram no Senhor. Mas quando o Espírito veio, irmãos, tudo mudou. Tão grande é o poder do Espírito Santo, que Ele pode penetrar as trevas do coração mais endurecido e transformar essas trevas, e trazer luz e arrependimento. Quando o Espírito Santo está operando, essas coisas acontecem. Ainda os corações mais endurecidos, os mesmos corações que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, agora são convencidos pelo poder do Espírito e trazidos para a luz. Irmãos amados, deixe-me dizer uma coisa aqui, importante.
Nós não temos poder para convertir a nenhuma pessoa para o Senhor. Nunca faremos nada, porque ninguém pode convencer uma pessoa. Por quê? Os reformadores falavam assim. Uma das grandes doutrinas que ensinaram os reformadores desde o tempo de Lutero, é o que eles chamam da total depravação da natureza humana. E isso significa não que somos tão depravados que não podemos fazer nada de bom. Não, não. O homem continua a fazer coisas boas sendo depravado. Mas significa que nenhum de nós nunca, jamais se voltaria para Deus por si só, pela própria vontade, porque estamos totalmente corruptos pelo pecado. Isso significa total depravação da natureza humana. O homem nunca se voltará para Deus. Você pode pregar com toda a convicção de um reformador, pode ter todos os argumentos, a melhor apologética que existe, mas você nunca conseguirá que uma pessoa se volte para Cristo. Mas o Espírito Santo, Ele faz isso. Ele tem esse poder de entrar nos corações mais endurecidos pelas trevas do pecado e trazer convicção, conhecimento, luz. Irmãos, as mesmas pessoas que foram culpáveis, porque Pedro está falando para ele, vós o crucificasteis, vós o entregastes nas mãos de iníquos para crucificá-lo, vós o rejeitastes, mas Ele enviou seu Espírito para vos salvar. E isso que está acontecendo. E essas pessoas são convencidas. E caem de joelhos e ficam constrangidas pelo poder do Espírito Santo para vir para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto precisamos desse poder, dessa graça, da obra própria do Espírito Santo de Deus para fazer isso. Quando o Espírito está atuando, Ele convence os corações mais endurecidos de se voltar para Cristo. Penso que foi Charles Wesley, o grande escritor de hinos, que disse uma vez, ele escreve um hino que fala assim, por muito tempo, meu espírito esteve na escuridão, na prisão mais escura da natureza e do pecado, acorrentado sem poder sair dessa prisão. Mas um dia, o bendito raio de luz vivificante entrou na minha prisão. Não fui eu estava acorrentado. Eu nem podia sair daí, nunca sairia daí. Mas um bendito raio de luz entrou na minha prisão. E as correntes caíram das minhas mãos. E eu ouvi a tua voz. E me levantei. E fui livre. E saí. Isso aconteceu com cada um de nós. Se não for pelo bendito Espírito Santo, nós não estaríamos aqui hoje. Nunca teríamos abandonado o pecado, nunca teríamos saído da prisão do pecado em que estávamos, nunca teríamos saído da escuridão onde morávamos, nem queríamos sair. Mas Ele veio e nos convenceu, e trouxe, e derramou a luz do Evangelho bendito de Jesus Cristo no nosso coração, e o amor de Cristo encheu no coração, e nos libertou, e fomos salvos. E nunca deveríamos esquecer disso. Que se não for por Ele, nós não estaríamos aqui. Então que o Senhor nos dê graça nesses dias, para compreender quão grande, quão maravilhosa, quão gloriosa é a pessoa e a obra do Espírito. E quão grande é o que nesse dia desceu em Pentecostes, para encher, não mais uma taça de pedra, nem uma tenda, mas a vida dos que creem em Jesus Cristo. A igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Nós nem temos palavras para expressar a gratidão que temos, porque o mesmo Espírito, que é a pessoa eterna, divina, bendita, que sempre esteve com o Pai e o Filho, que é igual em poder, em glória, em majestade, em santidade, em todos os atributos de Deus, veio para morar em nós, para convencer-nos do pecado, para libertar-nos das trevas, para trazer a glória do Evangelho e da salvação que Cristo obrou por nós na cruz, e nos salvar efetivamente, e nos trazer para essa vida de comunhão, de união com o Pai e com o Filho.
Obrigado, Pai, pela obra do Teu Espírito. Nós pedimos nesses dias nossos olhos serem abertos para compreender mais do Espírito e da sua obra própria, da sua pessoa bendita e gloriosa, e do imenso privilégio de sermos a habitação do Espírito, a casa do Espírito Santo na terra, o candeeiro que Ele acesa e mantém iluminando o mundo com a luz de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, no nome do Teu Filho Santo, pelo Teu Santo Espírito. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me